esse aqui é nosso último vídeo do ano e a gente, como tradição, né, não minha, mas de todas as emissoras de TV que falam das retrospectivas, resolvi vir eu e o Gui aqui, o Gui lá na casa dos pais, na fazenda dos pais, com esse cenário maravilhoso, a churrasqueira atrás, né? Vamos falar sobre as retrospectivas de 2025, não é isso, Gui? Exatamente. Não teremos o Roberto Carlos cantando aqui no canal, né? Sem Não, aquele não, não. especial de Natal, mas nós vamos falar Exatamente. das retrospectivas de 2025 aí para o mercado de crédito e cobrança. E, gente, quem fez a lista fui eu e o Tambellini, e pronto, acabou. Então, Exatamente. se você discorda ou concorda, a gente vai deixar você escrever aqui nos comentários. Se você achou que faltou alguma coisa que a gente não citou, e por favor, se você falou, pô, olhei lá tudo que vocês falaram, faltou falar sobre isso, coloca aqui nos comentários que depois a gente faz questão de mencionar o comentário de vocês também em outros vídeos, e é assim que a gente vai fazendo, tá bom? Muito bom. Mas antes, como digo sempre, roda a vinheta. Bom, galera, então é isso. Como a gente falou, a gente vai falar hoje sobre as retrospectivas. Queria lembrar você que está aqui comigo já logo no início, coisa que eu sempre esqueço, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente em 2026 ter 4.000 horas de visualização. A gente estava chegando às 3.000. Aí o YouTube viu que a gente estava chegando, foi lá e aumentou mais 1.000. Então agora são 4.000 horas de visualização que a gente tem que ter aí nos últimos 365 dias. Então assiste o vídeo até o fim. E se você resolver parar, deixa ele ligado no seu computador, ajuda a gente. Exatamente. Bom, vamos lá para o tema então. Vamos Ô, lá, Gui. Edu, vou fazer uma pergunta para você. Vai lá. 2025, se fosse para resumir em uma palavra, assim, falando de crédito e cobrança, o que que você diria para nós? Cara, eu acho assim, se a gente for falar daquilo que talvez esteja na cabeça de todo mundo que trabalha com cobrança, foi um ano extremamente difícil e desafiador. Mas, como a gente tem sempre, a partir dos desafios, as evoluções, eu acho que foi um ano onde a cobrança teve que ganhar muita maturidade, né? Então, eu acho que foi um ano que fez com que a cobrança ganhasse maturidade, não só a cobrança, né? A gente sabe que a cobrança é uma parte do processo, que ela vem a partir do crédito. Eu acho que o crédito também ganhou bastante maturidade. Não dá para a gente aprovar olhando só o negativo. Acho que esse é um ponto que a gente vai falar aqui um pouco das retrospectivas. Sim. Então, acho que maturidade é a grande palavra, né? Se a gente for pensar na dificuldade, a partir dela, a gente evolui e ganha maturidade. Legal. Eu vou dar minha palavra aqui também, que eu acho que complementa o que você trouxe, tá? Enquanto a gente viu maturidade, eu vejo consolidação. Por que que eu falo consolidação? Porque eu acho que foi um ano em que palavras como, acho que ano passado a gente foi até no CMS, falou muito sobre hipersegmentação. Pô, a gente Sim, não. Hoje a gente vê que isso é uma realidade por causa das tecnologias que estão surgindo, né? isso aí. A IA mesmo permite uma hipersegmentação que a gente tem aí no mercado, que é um negócio extraordinário. Então você consegue realmente entregar algo de valor. Outra coisa muito legal que eu acho que a consolidou, eu acho que as empresas começaram a abrir o leque nessa questão da análise de crédito também, que antes se falava muito do positivo, de dados comportamentais, e agora a gente começa a ver isso acontecendo também, e principalmente com o uso de IA, né? Então acho que isso Isso aí. fica muito evidente, porque a gente vê que tudo isso que parecia um sonho para muita empresa
hoje a gente vê empresas até de pequeno, médio porte utilizando isso no seu dia a dia através desses processos. Então, acho que esse é o primeiro grande, se fosse para usar a palavra mesmo, assim, que eu diria para 2025 foi um ano de consolidação. Então, acho que foi Muito muito bom, legal por causa disso também. muito Bom, mas bom. vamos lá, vamos para nossas listinhas aqui, Edu. Vamos lá, a gente fez uma listinha aí, falamos, fora o que a gente já vê no dia a dia, a gente pediu alguma ajuda aí para patrocinadores, parceiros, e aí a gente trouxe aqui uma listinha, não é isso, Gui? Exatamente. Acho que o primeiro ponto que a gente queria destacar aqui, e aí a gente vai trazer menção aqui, porque a Lígia lá da Assertiva, a CEO da Assertiva, que cuida toda a parte de operação, de produto, a gente foi perguntar para entender um pouco mais sobre o uso de dados alternativos, fugindo do restritivo normal dentro da parte de crédito, né? E a gente viu ao longo do ano, não somente a Assertiva, mas outras empresas aí de mercado também, partindo para esse desenvolvimento. E aí, vamos, me ajuda aí com a listinha de opções que surgiram no mercado. Acho que a gente teve o Open Bank cada vez mais consolidado, né? Cada vez mais contas conectadas. Exatamente, É, o Open Finance, né, junto, que não Open é só Finance dentro, mas também, Finance, né, com exatamente. empresas que trazem já hoje a possibilidade de eu olhar a conta do cliente e saber o que ele recebe durante o mês e o que ele gasta. E aí eu posso, inclusive, atribuir um limite de crédito muito mais positivo, no sentido de saber, cara, quanto que esse cara pode gastar? Quanto sobra de dinheiro do que ele recebe e o que ele gasta? Então, cara, o potencial disso para uma análise de crédito mais sustentável é imenso. Sim. E também, né, Edu, acho que vale a pena dar o destaque também para as variáveis do próprio positivo, né? Acho que a gente já está aí para, pô, não sei quantos anos já que a gente está tendo esse processo de retroalimentação, né, das empresas, mandando as informações para o Banco Central, criando aí variáveis, indicadores e distribuindo para que o mercado possa criar os seus scores. Acho que isso está cada vez mais próximo da realidade até de empresas que antes não tinham acesso e agora começa a ter. Acho que também vale a pena a destaque para isso. Isso É, pensando muito na pessoa física, mas no PJ também, né, Edu? sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que empresas a gente já tinha uma visão um pouquinho diferenciada, porque por mais que ainda se usasse muito aquela história do faturamento presumido, igual a renda presumida, Exato. é, birôs de crédito tinham já algumas relações maiores com empresas, olhando faturamento, olhando vendas cruzadas. Então, ele tinha uma informação de um cara que comprava do outro, então ele acabava relacionando isso. Então, a PJ já tinha um pouco disso, mas isso, sem dúvida nenhuma, acelerou o processo hoje. E hoje, para você ter ideia, você falou, pô, até pequenas empresas, né? A gente fez uma mentoria durante esse ano com uma empresa lá da Bahia, uma empresa, um varejo pequeno, e eles faziam consulta de Open Finance, para você ter ideia. Então, cara, por Exato. mais que você imagine, o cara está lá no Cafundó do Juda, né? Perdão, né? Não quero, mas está num lugar distante, num lugar fora dos grandes centros, mas a tecnologia já dá acesso a qualquer tipo de empresa Sim. e pessoa ter acesso a essas informações. Exatamente. E uma coisa super legal, né, Edu? Tipo assim, acho que tem alguns dados até que estão entrando dentro desse bolo do Open Finance ou das empresas na parte comportamental do PJ. Por exemplo, no PJ, a gente começa a ver que nem a própria Assertiva, né, que trouxe para nós ali uma visão dela sobre o assunto, eles estão trazendo informações de reputação online, por exemplo, né? Exatamente. Que Que é aí vai que muito além do quem CNPJ, pensava né? em usar isso? Exatamente, vai muito além do Da CNPJ. relação E dos ainda sócios, por exemplo. exatamente. E uma coisa legal também, Edu, é que trazendo para o cenário de PF, a gente já tem empresas hoje no mercado, que a gente até conhece, que já tem até vídeo no canal, que a gente vê até variáveis com base em comportamento no uso de bets, né? Em apostas Exatamente. online. Então, isso, cara, isso é sensacional quando a gente pensa, né? Tudo que a gente está falando aqui tem vídeo no canal falando disso, tá? Isso é importante Exato. dizer. A gente tem bastante conteúdo. Acho que é legal você dar uma revisada em tudo
tudo que a gente traz aí no Tabelando, porque isso tudo que a gente está comentando aqui, tanto o vídeo da Assertiva, falando de dados positivos, dados das bets, que a Clave é uma empresa que traz também, né? O painel que eu tive no CMS, que fala também das bets, a gente teve um papo também sobre isso. Então, conteúdo é o que não falta aqui, Gui. Exatamente, exatamente. Eu acho que a nossa equipe poderia até depois, se a gente pedir para eles organizar os vídeos, talvez deixar na descrição, a gente poderia colocar desse vídeo aqui, acho que seria legal. O ano passado eu até fiz os top 10 vídeos mais assistidos em 2024. Vamos ver se a gente consegue fazer um desse aí e deixar a Boa, relação. boa. Vamos lá, então fechamos esse assunto de dados para análise de crédito. Acho que um Isso próximo aí. assunto que ficou muito claro aqui na nossa lista que a gente combinou, que é a orquestração do digital com o físico, né? Na Isso aí. cobrança principalmente, né? Porque a gente está num cenário hoje que você escolheu o canal correto e a forma correta de abordar o cliente está cada vez mais latente, né? Para a gente conseguir ter mais sucesso do Exatamente. que outro. O que diferencia uma operação que tem sucesso e a que não tem sucesso é que ela consegue ter uma combinação de ambos os fatos, de ambos os canais de forma correta. E aí a gente pediu a opinião aqui do pessoal da PG+, e a PG está fazendo um negócio super legal lá, que é um processo de orquestração de cobrança com o uso de IA, né? Então aí a gente consegue ver vários aspectos super legais de combinação do físico com o digital. Mas acho que é legal a gente destacar esse ponto também, né, Edu? Sem dúvida. E eu queria também puxar um pouquinho aqui e quando a gente fala dessa questão do digital, né, é muito importante. Às vezes a gente vê uma empresa falando assim: ah, eu tenho minha telecobrança, eu preciso criar um processo, às vezes até para competir com a telecobrança, um processo digital. E aí, às vezes, a gente tem aquela visão de uma coisa é o digital e a outra coisa é o físico, é o humano. E eu pude viver muito bem também durante esse ano, e aí vou trazer aqui também uma variável da FAICO, aonde quando é que a gente vê que esse negócio funciona? Quando ele é integrado. Não adianta você querer competir por si só, botar o digital para brigar com o humano. Cara, esse negócio funciona muito bem quando ele é compartilhado. Então, nas Exato, operações digitais que a gente tem na FAICO, o que a gente percebeu? Quando é que o negócio funciona muito bem? E eu tenho certeza que a ideia que a PG também teve nesse processo é muito ligada a isso. Quando eu tenho um processo que combina o digital com o humano. Então, eu não preciso ter um processo só digital. Eu posso ter um processo iniciando pelo digital e no momento que o cliente quer, eu vou lá e transfiro para a telecobrança humana. Né? Até porque tem gente que quer falar com gente ainda, não quer falar com exato, inteligência artificial. exato, Né? Então, eu acho que a exato, combinação ideal é sempre quando a gente usa isso para ganhar força, a tal da omnicanalidade. Né? Não adianta eu ter exato. multicanais e não estarem integrados. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto desse digital aí que se falou tanto durante esse ano. E eu acredito, Edu, trazendo um ponto aqui, né, que cobrança, nesse modelo que a gente está colocando, ele não é sobre você fazer o controle do volume do canal ideal. Eu acho que é sobre você fazer gestão do fluxo ideal de pagamento do cliente. E Eu da acho que é um negócio comunicação, totalmente né? invertido, Aonde porque ele. Exato. exato. Então, por exemplo, não é aquela coisa tipo assim, ah, agora é hora de eu fazer uma ação de e-mail, agora é hora de eu fazer uma ação de SMS. Mas, na verdade, não. Agora é hora de eu construir um fluxo aonde talvez eu comece no físico e termine no digital, aonde eu comece no digital, passo pelo físico e termino no digital de novo, aonde eu começo no digital e termino no físico. Então, a ideia agora, eu acredito, Edu, que é
como as empresas elas vão conseguir criar esses fluxos, né, para você conseguir medir a performance de cada fluxo que a empresa criou. Então, É, acho que a gente está chegando no momento agora dessa integração das comunicações, é aonde isso. você consegue ver essas possibilidades e você vai testando a interação do cliente. E mais uma vez, né, a gente está numa era agora que é possível a gente medir isso de forma mais prática no dia a dia. Obviamente que vai exigir um conhecimento de você fazer um planejamento disso, conhecimento de dados, mas a IA hoje tem um poder de análise muito legal, né? Então, acho que isso pode É. ser um ponto super relevante para a operação. E eu quero pegar um ponto do que você falou, desse fluxo de comunicação, e aí acho que tem um ponto, cara, que é primordial a gente entender. E eu, dentro desse processo de comunicação, que eu estou muito no dia a dia aí pela FAICO, eu percebo o seguinte, cara, a gente tem uma ferramenta de comunicação, como muitas empresas têm ferramentas de comunicação, mas não adianta mais você gerar uma cobrança dizendo, olha, Tambellini, você deve aqui R$ 500 que venceu no dia 10 e você tem uma previsão de pagamento. O cara pode ter a previsão de pagamento, além disso, ele pode querer pagar agora. Então, não adianta cobrar só com a informação. Eu tenho que cobrar conectando esse cara já com o meio de pagamento. Ó, é o seguinte, estou aqui para te ajudar. Você pode pagar à vista? Não, você não pode pagar à vista, pode pagar prazo? Olha, posso, mas, cara, então pode pagar em 2 vezes? Não, eu tenho que pagar em mais. Ah, então pode pagar em 5? Ah, eu posso. Qual o valor? O valor é tal. Pô, legal, ó, então fechamos essa negociação, toque o código de barra, faz o pagamento agora. Não é cobrar só para dar recado, só para dizer que o cara está inadimplente. É para você oferecer condições de negociação e dar o meio para o cara pagar. Essa é a cobrança moderna, seja feita por IA, por gente, mas é ajudar o cara naquela melhor condição e dar o meio de pagamento. Eu acho que essa é a grande mudança, que aí sim a gente fala da maturidade e da consolidação. Exatamente. Bom, Edu, vamos para o próximo item da nossa listinha aqui, que fala sobre a importância do Analytics e o papel novo que o Analytics ganhou, né? Que agora a gente tem também um poder de penetração no uso dos Analytics, que eu acho que ele democratizou muito mais ainda a forma como a gente decide. E aí, claro, quero mandar um abraço aí pro Edu da Évolo, um cara sensacional que vem fazendo um trabalho super bacana, principalmente de uso de speech analytics, de analytics dentro dos processos de atendimento, cobrança. E é legal que a gente está chegando num nível, assim, que uma das coisas que o pessoal da Évolo fez que a gente achou super bacana é que agora a gente consegue analisar o sentimento através dos dados, que é uma coisa que a gente só conseguia através da percepção humana. Obviamente que acho que tem um processo de refinamento. A gente consegue perceber também o potencial das empresas, das empresas, não, mas do que a gente precisa melhorar dentro da nossa operação para que a gente receba mais, para que a gente realmente tenha mais resultado. Então, eu acho que esse poder do Analytics agora também, nesse ano de 2025, foi sensacional e 2026 tende a evoluir cada vez mais, né? E eu queria também lembrar, tem um vídeo que eu fiz com o Edu da Évolo, de uma reportagem que ele fala sobre o sentimento do inadimplente, que não é um negócio que a gente percebe, às vezes a gente consegue, numa ligação, ter aquela percepção do que o cara está sentindo, mas ele fala da tensão na voz, do medo, muitas vezes, do cara não conseguir resolver aquele problema. E tudo isso, né, vai naquela história que a gente já fala há alguns anos, mas eu acho que agora a gente está conseguindo efetivamente traduzir da geração daquela cobrança humanizada, que é aquela que ajuda o devedor, né, que entende o devedor, que ouve o devedor, né, que deixa ele falar, deixa ele mostrar o que ele pode ou o que ele não pode. Então, eu acho que esse trabalho aí da Évolo, agora Make One, né, também é muito importante para você ir além do Analytics. E o que é mais legal nisso tudo? A monitoria de qualidade, que era feita por agentes e de forma amostral, ou seja, você tinha lá, às vezes,
1 milhão de chamadas no mês, você monitorava 1.000 durante um mês. Agora, você pode monitorar 1 milhão. Porque você faz a transcrição, a inteligência artificial vê lá quais foram as melhores fisiologias, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, e ajuda a treinar a tua equipe não naquilo que foi percebido na amostragem, mas sim no todo, né, Gui? Eu acho que isso é um ganho Exato, também muito grande. exato. Eu acho que o poder de escala do que a gente está vendo agora, do que é possível fazer com o uso de IA para análise de dados e tudo mais, eu acho que isso é algo que tende a trazer resultados muito mais rápidos e processos de decisões muito mais assertivos, né? A Sem dúvida. amostragem ainda é uma ótima técnica estatística e tudo mais, mas nada se compara a você fazer isso na totalidade, né? Então, acho que a gente tem um poder muito forte em relação a isso. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Próximo item da nossa listinha aqui, eu quero destacar, eu quero juntar 2 assuntos aqui, porque eu acho que eles se combinam, né. O processo de voz ainda, atendimento por voz, telefone, né, eu acho que ele ainda é o canal muito bom e que converte mais, né. Acho que esse é um ponto que a gente tem que destacar, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E também o uso de IA para atendimento, seja por voz, seja por WhatsApp e assim por diante. Mas não eliminando o fator humano, que eu acho que ainda é um diferencial muito grande que a gente tem ouvido. Edu, eu Sem queria dúvida. destacar o seguinte, né? Às vezes a gente olha para os dados e a gente vê que o canal telefônico ele tem uma tendência de menor atendimento. Por exemplo, eu mesmo tenho um negócio dentro do meu celular aqui, que é um app da própria Samsung, que manda uma mensagem perguntando para a pessoa o que ela quer falar comigo. E aí eu já vejo já vejo ali na tela do celular mesmo qual é o assunto, e dependendo eu atendo ou não. Então a gente tem uma tendência de falar menos, mas ainda é o canal que, em questão de poder de conversão, ele é muito maior, né. A gente pegou um caso aqui da Comunique-me, né, que é um parceiraço nosso aqui, o pessoal lá do Carlos Leitão, o César Leitão, mandar um abraço para eles, em que eles conseguiram combinar o uso de IA, mas não para fazer de fato o atendimento, mas para se tornar um copiloto, né, Exatamente. Para o pro operador. atendente, né, pro operador. Então, eu acho que esse é um outro fato muito relevante, né. Imagina você ter um copiloto em tempo real, onde vai ajudando você a ter os melhores argumentos, a forma de falar. Cara, isso é sensacional, né, isso é E, e, sensacional. e o legal, né, Gui, é aquilo que você falou no início, né? Quando a gente estava falando de crédito, né? Quando a gente via birô positivo, inteligência artificial, um copiloto, cara, hoje tudo isso é realidade, né? Está no dia a dia, empresas comercializam, usam isso, né? A gente chegou naquilo que a gente via muitas vezes em filmes de ficção e a gente está efetivamente aqui conversando com a IA, batendo papo com o chat GPT, gente fazendo até terapia com o chat GPT. Pois é. Então isso também é super legal. E aí, acho que o outro ponto também que entra muita relevância, aí a gente manda um abraço aqui para o Paulo da Uni, o pessoal Sem que tem feito dúvida. papel super legal de atendimento mesmo por IA, a gente já vê que isso tornou uma realidade. Eu percebo ainda que tem algumas coisas para evoluir do ponto de vista dessas aplicações de IA de voz, porque tem muita gente ainda com medo de utilizar, né, porque fala que faz testes e ainda não sente aquilo que gostaria. Mas É eu acho só que já é uma perguntar para a realidade, IA. porque É, é uma operação 24/7, tem é. redução de custo, tem um monte de coisa envolvida, né. Você está com Exatamente. dúvida se a tua IA está usando os guardrails corretos? Exato. Pergunta para ela o seguinte: pergunta se o Palmeiras é campeão mundial. Se ela te responder, ela está falhando nos seus guardrails. Se ela falar, Exato, olha, exato. o assunto aqui é sobre isso, a cobrança, sobre a sua dívida, então eu acho que esse assunto é um outro assunto, aí realmente ela está usando os guardrails corretos. Mas eu Exatamente. até já ouvi bastante, já vi gente falando que já conversou com o IA e não soube no final se era uma IA ou se era uma pessoa, né? Do tamanho da evolução disso já também. Exatamente, isso é muito legal. Mas eu acho que o principal ainda é
é o treinamento desse agente, né? Você vai precisar construir ele da forma correta, com os limites. Querendo ou não, um agente de inteligência artificial, ele ainda é trate ele como o seu funcionário. Você não treina seu Exatamente, funcionário? estabelecer Treine a sua limites, IA. isso aí. Exato. E o E eu queria. diferencial, né, Edu, que a IA tem um poder exponencial de aprendizado, né? Então ela aprende com ela Exatamente. mesma também, né? Então isso que é bem legal. Exatamente. E eu queria dar um ponto aí positivo com relação a essa questão da telefonia. A gente começou uma operação agora também na Faico, de um grande varejista, tá? E a gente começou com as operações só por mensagens, SMS, WhatsApp. E aí a gestora lá da operação, não vou falar o nome da operação, mas beijão para a Kátia e para a Paula lá. Elas falaram o seguinte: falaram, olha, eu acho que eu consigo ter um resultado melhor por voz. Aí a gente, né, meio, pô, mas voz, tem certeza? Não, eu queria fazer a negociação completa por voz. E na Faico a gente não tem humano, a gente tem a voz que é o IVR, com um canal de voz lá da Amazon, com tudo muito, muito bem feito, uma voz muito legal. E a gente startou isso. Cara, e acredite se quiser, Gui, a conversão na voz ela está melhor do que pelo WhatsApp, pelo SMS. Com E certeza. aí o que acontece? Ah, mas então o Tambellini falou que a conversão na voz é melhor do que por WhatsApp. Não, eu falei que está melhor para este cliente de varejo que eu estou trabalhando. Não significa que para o banco X, para o outro varejo é igual, porque cada um tem que conhecer seu público. E isso é muito importante. Cara, o meu público é um público que interage por SMS, ele interage por voz. Cara, eu preciso saber disso. Ah, se eu não conheço, o que eu tenho que fazer? Testa. Faço o Champion Challenge. Faço um pedaço por voz, o outro pedaço por SMS. Quem deu o melhor resultado? E assim por diante, porque não existe receita de bolo em cobrança. Por mais que ela evolua, a gente nunca vai ter um negócio que funcione da mesma forma para todo mundo. Sim. Edu, continuando aqui a nossa listinha, eu vou juntar dois temas aqui em um só, tá? Que é o oferecimento aí, né, das empresas que mandou para a gente algumas coisas que a gente achou super legal, né? Você já usa marketing para atrair clientes para o pagamento? Né? Então, Esse é um isso, ponto muito legal. Isso é um ponto muito legal. para E você aí eu ter quero ideia, trazer duas empresas. Falei, é, Edu, depois eu para quero você trazer ter duas empresas ideia, essa aqui. história do marketing na cobrança não é uma novidade. Lá em 2021, quando eu lancei meu livro lá, O Mercado de Cobrança e Recuperação de Crédito, tem um capítulo que fala do uso do marketing na cobrança. Né? Aqui a gente, o que o Gui vai falar é muito além ainda disso, mas eu sempre acreditei, né? E aí eu falo do marketing desde que eu fiz os testes de mandar carta colorida pelo correio. Isso era marketing, era ter uma impressão melhor para o cara abrir a carta, né? E hoje a gente tem muito outras ações. Conta para gente aí, Gui. Exatamente. O que eu queria dar destaque aqui? Eu acho que tem duas empresas que a gente gostaria de citar que estão fazendo um trabalho sensacional. Uma acho que já está na boca de todo mundo, acho que tem uma verba também extraordinária, que é até difícil de a gente comparar, e é um trabalho super legal, porque a gente esteve presente lá no dia e viu as coisas acontecerem. Isso a gente está falando do Serasa com o Feirão Limpa Nome. Eu nunca vi, assim, foi a primeira vez que eu fui no Feirão, acho que tem gente que já foi muito mais do que eu, mas eu nunca vi uma sensação de que parece que a gente está num lugar de limpar, de salvar vidas. Parece que você está numa sensação de pessoas que estão sendo salvas de algo. É muito E, legal. e E isso é isso tem legal uma você estrutura. falar, porque às vezes a gente acha, cara, eu vou lá, vai ter um monte de gente em dívida, devendo, o ambiente vai ser pesado. Não, né, Gui? Exato. Exatamente. E, cara, os números, assim, são extraordinários, né? Mas isso eu tô falando de um caso que é extremo até, né? O Serasa tem uma verba que, assim, dificilmente nós, réis mortais aqui no nosso dia a dia, vamos ter também. Então, Serasa tem muita verba. Mas tem outra empresa também que a gente tem visto um trabalho super legal, que é a Vem Pro Azul,
que ela tem ajudado as empresas, principalmente com aqueles clientes devedores que não atendem telefone, a consumir ali o dia a dia dela, a consumir ali os conteúdos que levem a pessoa até o processo de pagamento. Então é sensacional isso que a Vem para Azul vem fazendo também. Ela constrói toda uma estratégia de marketing de conteúdo que conduz o devedor até o processo de pagamento. E aí, ela trouxe um dado muito legal, porque assim, a gente falou já sobre isso no nosso vídeo de hoje. A gente tem visto que tem diminuído os atendimentos telefônicos, mas ainda o telefone é um canal que melhor converte. Então, o que isso quer dizer? Apesar de ter pouco atendimento, quando tem atendimento, tem conversão de fechamento de acordo. Então, isso é bacana demais. Só que tem gente que não atende telefone, que não quer dizer que ele não quer pagar, Isso né, aí. Edu? Muitas vezes ele só não foi acionado pelo canal que ele quer ser acionado. E aí, por isso que existe esses canais de digital, que hoje você consegue fazer um trabalho super legal, onde você atrai essas pessoas até você e você qualifica melhor esses atendimentos também. Nosso Tem um sol dado aqui tá batendo legal. forte aqui. Agora tá. Tem um dado legal que a Gabi do Vem Pro Azul contou para a gente, né, Gui? Que, para É, ter noção do trabalho, eu posso ter um cara que ele está devendo, ele, de repente, pode ter sido acionado, pode ter até atendido o telefone, não conseguiu chegar naquela situação que ele queria, e ele está tão desesperado para resolver a situação que, às vezes, ele vai buscar e vai procurar um agiota. E aonde que o cara vai? exato. Às vezes vai no site e coloca agiota, na internet, no Google. E aí, esse cara, ele é pescado pela Vem Pro Azul. Pô, esse cara, ele está procurando pagar alguma dívida. Será que ele não tem uma dívida aqui e a gente pode fazer uma negociação específica? Então, para você ter ideia, né, do que é disruptivo hoje em cobrança, a gente não tem mais só o contato telefônico ativo buscando o cliente. Eu posso buscar o cliente por N canais, N locais. Exatamente. Então, acho que isso também é um ponto muito importante. Eu acho que as pessoas têm que ficar muito atentas, porque isso já é uma realidade, já tem empresa fazendo. A gente, como comentou, tem um caso extremo, né? O Serasa esse ano contratou, acho que foi a Xuxa, não foi? A garota, a propaganda Pelo que ali, eu sei, sim. E a gente, quando teve lá no Feirão, quem que teve lá? o João O, Kleber. João o Kleber João Kleber, estava né? lá. O João Kleber estava lá, um evento fantástico mesmo, milhares de pessoas lá atendendo, né, sendo atendidas, milhões de reais recuperados, um papel fantástico que a Serasa, um nome que muitas vezes as pessoas têm medo de ouvir, fazendo um papel fantástico, né, para a sociedade e abrindo um canal aí para que a pessoa possa recuperar o nome e fazer tudo isso. Exatamente. Bom, o próximo item da nossa listinha aqui, na verdade, é um destaque especial. Ela, na verdade, é uma professora aqui da Tabelando, e eu achei isso fenomenal, porque é uma coisa que eu acho que mudou muito aí a forma da gente ver o programa. A gente teve a participação da Marcela Belo, da 4C Digital. Então, Marcela, um destaque aqui especial para você também, acho que vale a pena colocar. Foi uma das primeiras empresas, acho que foi a primeira, eu não lembro de outra. Do Primeira ramo empresa falando de cobrança de cobrança, no Shark exatamente. Tank. No Shark Tank. Exatamente. E foi Muito muito legal legal. a participação, foi muito legal mesmo. E aí, o que que é legal destacar, né? Acho que é um marco, a gente quis trazer isso por quê? Porque quem acompanha a Marcela Bello sabe como que ela vem movimentando também legal, muito o mercado de crédito e cobrança, trazendo muitas novidades. Esse ano ela teve lá até um prêmio que ela ganhou no CMS, é uma pessoa que vem fazendo. Mas o que que eu acho que vale a pena a gente destacar? Ela levou para dentro do Shark Tank o assunto da humanização na cobrança, né? Que é um Isso é muito assunto que para legal. aqueles empreendedores, para aqueles investidores que estão no Shark Tank, não é um assunto muito comum.
falar de cobrança, de humanização, e lá ela teve lá o ganho que ela conseguiu atrair um dos tubarões ali do Shark Tank também, para estar junto com ela. Então a gente vai deixar também o vídeo aqui de destaque para vocês assistirem, acho que vale muito a pena ver, foi um negócio extremamente corajoso, acho que furou a bolha, né, porque lá a gente está acostumado a ver empresas de bens de consumo, tem algumas empresas de serviço, mas falando de cobrança Isso, mesmo, eu acho super legal. E para muito nós, legal. assim, ficou uma lição muito legal, porque é uma lição de empreendedorismo, de coragem, de querer mostrar, realmente mostrar, e mostrar o potencial do nosso mercado. Então, acho que a gente tem que valorizar também essas pessoas também que estão com a gente aí nesse mercado. E a Marcela, super especial, professora nossa aqui nos nossos programas, então a gente vale muito a pena falar dela aqui também. Eu acho que foi um super destaque também em 2025. Isso aí. E que Bom, mais? Tem vamos mais lá. alguma coisa para dizer aí Temos disso? um último ponto, que aí a gente não poderia deixar de falar De da jeito nossa, nenhum. das nossas, das nossas frentes também dentro aqui da Tabelando, né? Eu Até acho que para porque quem não foi um conhece, ano 2025 fantástico. foi um ano sensacional, sensacional. A gente conseguiu aumentar em muito a nossa base de clientes. Para vocês terem noção, a gente teve ao longo do ano mais de 1.000 pessoas que a gente treinou em nossas formações, cursos, e continuam sendo Imersões, treinadas, imersões. Eu acho que está acendendo a chama das pessoas de entender de verdade o que, que é método, o que, que é gestão de cobrança, o que, que é visão de longo prazo. Para vocês terem noção, a gente tem uma universidade aqui que a empresa pode trazer para dentro da empresa dela, para além de ter os treinamentos do Tabelando, ter os seus próprios treinamentos, acompanhar os usuários, ver a evolução deles, criar processo de gamificação. Mas acho que o marco principal, Edu, é que a gente já teve mais de 1.000 pessoas treinadas nesse ano, que foi um ano de muito crescimento. E isso essas aí, 1.000 cara. pessoas, tem algumas empresas que têm destaque maior, né? Porque elas contrataram para muita gente. Então, a gente tem agradecimento aí, a gente tem entrado muito no mercado de cooperativas, assessorias Exato. de cobrança. Então, tem sido um negócio super Mercado de legal e que eu saúde acho também. saúde também. Então, é muito legal porque tem gente que está realmente acompanhando e querendo treinar suas equipes, porque a gente sabe que o ano de 2025 foi desafiador, foi. 2026 vai ser mais ainda, a gente sabe disso. Mais É um ano ainda, que tem exatamente. eleição, é um ano que tem Copa Copa do do Mundo, Mundo, exato. o nível de inadimplência está lá na altura e a gente tem que preparar nossas empresas para isso. Então, uma das missões nossa aqui da Tabelando é impulsionar o setor de crédito e cobrança, transformar ele numa máquina propulsora de estratégias para gerar receita para dentro das empresas. E a gente tem hoje como uma das ferramentas que a gente destaca é que nós temos o compromisso com o treinamento do nosso pessoal. E eu queria agradecer aqui todos os nossos professores, ao longo do ano a gente teve muito professor legal com a gente, teve o Eric da Pascoaloto, teve a Janaína, né, que é Da super legal também estar com a CAP. gente, a gente teve a Alcimere da MPA Gestão, Carlos Jonathan falando sobre inteligência emocional na cobrança, a Érica do Clube de Negociadores, o Marassi também, que deu uma aula super legal para as assessorias que estão com a gente. Então, assim, vários Marcelo nomes, Fernandes, Marcelo Fernandes, Alexandre Mago, Clepa, que falou sobre IA. inteligência Então, artificial, assim, exato. a gente teve muito professor. Acho que se a gente for falar os nomes aqui, pode ser que a gente esqueça alguns, Ah, sem mas dúvida. foram pelo menos mais de 20 professores que estiveram com a gente aqui, mentores. E, gente, os nossos mentores, eu posso falar para vocês, eu tenho orgulho deles, porque são caras que vivem o mercado e têm uma experiência, assim, acima da média. Então, é sensacional o pessoal que está junto comigo, dá junto com a gente dentro dessa jornada, né, Edu? Então, é muito Isso legal aí. mesmo. E esse ano a gente tem muito mais, né? A universidade, a gente tem um compromisso contratual de lançar um curso novo por mês. E a gente vai acelerar isso, né, Gui? Esses Sim, próximos meses aí, a gente tem aí a meta de botar 2 cursos novos por mês. A gente está lançando esse mês que passou o primeiro curso de crédito e agora, no mês de janeiro, vem mais um de crédito também. exato, Bastante assunto. exato. Você que está com a gente.
Cara, tem uma demanda, Tambelini, quero fazer um curso, cara, queria saber um curso de, sei lá, cobrança para veículos, enfim, cara, o que você quiser saber nesse mercado de crédito, eu costumo sempre dizer, se eu não sei, eu sei quem sabe, então eu vou buscar. Exato. E é isso, a gente vai buscar, porque aqui não é só eu e o Gui, e hoje a gente está começando esse ano de 2026 já com uma equipe, eu, Gui, mais 8 pessoas, né? Tabelando, crescendo, Exato. e a gente poder dar atenção a todos os nossos clientes, fazer muito mais para esse mercado, né? Que em 2026 vai ter os grandes desafios, tecnologia sempre crescente, a IA, mais uma vez, sendo a grande ferramenta aí de aproximar processos, tecnologia, né? Deixando de ser uma promessa e sendo uma realidade, mas a gente queria deixar aqui, posso já deixar a nossa mensagem final aqui, caminhado, Gui? Sim, vamos lá. Que eu acho que é muito importante a gente entender tudo isso que a gente falou, eu acho que gera uma percepção de um grande amadurecimento, né? E aí, o que é o grande salto e o próximo grande salto? Tecnologia virou commodities, a IA já virou commodities também. Né? Não é mais a ferramenta, aquilo que eu tenho efetivamente de processos, é gestão, pessoas que saibam tomar as decisões certas nos momentos certos. 2026 definitivamente vai separar quem entendeu de quem sempre só testou, quem colocou em prática daquela pessoa que fica imaginando fazer. Então vai ser um ano desafiador, mais um, o que é maravilhoso para que a gente possa estar sempre evoluindo. E, cara, não posso deixar de dizer, contem com a gente vai estar aqui Exato. trabalhando muito, o Gui está 500% focado, eu estou só 100%, né? Porque os outros 100 eu também uso para FICO, eu tenho os 200% aí de dedicação, cara, brinco aqui que aqui é 24/7, né? O WhatsApp sempre, todo mundo que me chama, eu procuro responder, dar o caminho, ajudar naquilo que for possível. E é isso. Agradecer mais uma vez por toda a parceria aí de todo mundo que esteve com a gente, né, Gui? Exatamente. Gente, muito obrigado mesmo. Acho que em 2025, todos os nossos clientes, acho que a gente conseguiu avançar muita coisa legal. E agradecer também por todo mundo aí que está junto com a gente, e fazendo esse mercado acontecer. Agradecer todo o ecossistema, as pessoas, as comunidades que tem aí no mercado de crédito e cobrança, e dizer que vocês é que constroem a história do nosso dia a dia, e sem essas pessoas aí que estão todo dia acordando às 8, indo trabalhar, acordando às 8 não, às vezes acorda muito mais cedo, mas indo Opa, trabalhar, pegando no batente, fazendo as cobranças que tem que ser feitas, concedendo o crédito da forma correta, é vocês que transformam o mercado, e a gente fica super feliz de participar desse mercado, que o nosso mercado é um mercado de guerreiros, né, Edu? Acho que isso que é a mensagem total. principal, né? Sem dúvida, e é isso que o Gui falou, são vocês que constroem o nosso país, inclusive. Né? Exato. O país ele é construído de pessoas, de empreendedores, não é o governo que constrói o país, são as pessoas. E é isso, galera, cada um fazendo o seu trabalho, se dedicando, a gente vai ter cada um chegando lá. Muito bom. Gui, é Muito isso. bom. É isso. Fechamos Pessoal, o muito ano de obrigado. 2025. Feliz 2026 para todos. Valeu, Edu. Grande abraço, galera. Tamo junto aí Um em abraço. 2026, Gui. Abraço.